Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia e continuando a aula passada. Nas aulas passadas estávamos falando sobre paisagem, lugar, a paisagem natural, paisagem cultural, espaço geográfico. E hoje nós vamos falar como esse trabalho pode ser representado numa parte chamada setores econômicos. Então, os setores da economia que a gente pode trabalhar são chamados de três setores. Setor primário, vem primeiro. Setor secundário é o que vem depois e setor terciário. Portanto, quando a gente for falar de economia, a gente fala que a economia tem três setores. E esses são os setores que a gente costuma trabalhar e que a gente trabalha na geografia. É claro que aqui no sexto ano vocês vão ver isso, mas quando tiver lá no segundo ano do ensino médio, nós vamos ver. Só que lá no segundo ano nós vamos ver de uma forma bem mais aprofundada. Aqui o que é que precisamos saber? Precisamos saber que os setores de economia, que serve para impulsionar a economia, gerar conforto, como eu comentei na aula anterior, e gerar uma melhor qualidade de vida, várias profissões trabalhando. Aí a gente pode perguntar, uma pessoa que trabalha na agricultura, trabalha em qual setor? Uma pessoa que trabalha como professor, ele trabalha em qual setor? Nós temos três setores, primário, secundário e terciário. Então, essas pessoas trabalham em quais setores? E é sobre isso justamente que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, vocês podem pegar o livro de vocês e na página 30 nós vamos encontrar um pouquinho falando sobre os setores econômicos. É certo que só a página 30... que é pouca coisa, vem falando um pouquinho sobre os setores econômicos. Eu vou tentar me aprofundar um pouco mais para ver se vocês fixam melhor sobre o que são os setores econômicos. Então, setor primário. O setor primário ele é chamado de setor da matéria-prima. Matéria-prima é aquela matéria, aquele objeto que vai servir para construir uma outra coisa. Por exemplo, se eu pegar uma madeira, uma árvore, é uma matéria-prima. E essa matéria-prima pode ser transformada, em móveis, em mesa, armário, em livros, porque a matéria-prima chamada madeira tem um material chamado celulose. Essa celulose é quem constrói os papéis. A gente pode, numa plantação de milho, milho é matéria-prima, e essa matéria-prima que se for transformada, pode ser transformada no nosso querido flocos de milho que faz o nosso cuscuz de cada dia. Então, matéria-prima é aquela matéria primeira. A gente pode chamar também de matéria bruta, que precisa ser trabalhada. Aí nós vamos dar alguns exemplos. Aí eu dei alguns exemplos já da agricultura, mas a gente pode observar dessa maneira. Aí, plantação de milho, o algodão. O algodão é uma matéria-prima. Tá lá, a plantação de algodão, a retirada do algodão vai servir para criar roupas. Então, roupas geralmente são feitas de algodão. Tem outros materiais também, né? Mas o principal é o algodão. O milho, para fazer o nosso cuscuz. Olha, os grãos de café são matéria-prima. Ele vai ser trabalhado para gerar o nosso café. E tantas outras coisas. O boi, por exemplo, é matéria-prima para várias coisas. A gente pode pegar o couro do boi. O couro é uma matéria-prima. Portanto, tudo isso aí são setor primário. E a matéria-prima, por exemplo, do couro do boi, pode servir de sapato, jaqueta, sela de cavalo e tantas coisas que a gente pode aproveitar com essa matéria-prima. Então, tudo que tiver aí nesse quadrinho é chamado matéria-prima. Mas tem uma outra parte de matéria-prima, vocês vão ver essa imagem agora, aí em cima, que é chamado um cavalo mecânico, que é aquilo que tira o petróleo lá do solo. O petróleo é chamado de extração, não é agricultura. Agricultura é aquilo que você planta, cultiva e colhe. Criação de boi é pecuária. Pecuária você cria, criação de animais. Portanto, criação de qualquer tipo de animal a gente chama de pecuária. Agora, quando tira alguma coisa da natureza, a gente chama isso de extração.
Veja o caso aqui de Itabaianinha. Aqui em Itabaianinha nós temos extração de uma matéria-prima, que é a argila. E veja, toda matéria-prima serve de base para outra coisa, vai ser transformada. E no caso da argila, vai ser transformada em bloco, em telha. E no caso lá do petróleo, o petróleo é riquíssimo. Muitas das vezes os alunos perguntam, professor, o petróleo, como é formado? Os pesquisadores hoje, quase unanimidade, acreditam que o petróleo é formado através de restos de animais, de vegetais. Por exemplo, uma árvore, ou então um peixe, uns animaizinhos que tem no oceano chamado plâncton. Quando eles morrem, vão ficando lá no fundo do oceano ou fica lá no solo. Ele vai ser um dia soterrado e aquela matéria orgânica vai morrer e vai se transformar em algo que a gente chama de petróleo. Esse petróleo, quando é retirado lá do subsolo, ele pode ser transformado em várias coisas, como por exemplo a gasolina, o plástico, tintas, uma porção de coisa para o nosso dia a dia. Então toda a matéria-prima que eu falo aqui pode ser trabalhada e transformada. Agora vamos lá para o setor secundário. No setor chamado de secundário, nós vamos ter, por exemplo, as fábricas ou o artesanato. Quando disse que a matéria-prima serve de base para a produção de outra coisa, eu falo que a matéria-prima vem do setor primário e vai para o setor secundário. E lá no setor secundário ela é transformada em outras coisas. O milho é transformado em flocos de milho, o couro do boi é transformado em sapatos, o petróleo é transformado. Por isso que no setor secundário a gente chama de setor das transformações. É lá na indústria, no artesanato, que essas coisas que eram matéria-prima antes, que agora vão ser transformados em outros produtos, que vão ser comercializados depois. Aí, exemplo, uma fábrica, engarrafamento, né, criando as garrafinhas de água, vazando já. E o setor terciário é bem interessante. Esse setor terciário é chamado de setor dos serviços e do comércio. Aí no setor primário, então, nós temos matéria-prima. No setor secundário, essa matéria-prima é transformada, feita em produto. E esse produto vai lá para o setor terciário, que vai ser comercializado nos supermercados, nas mercearias, nos mercadinhos. Então vai ser vendido. Então é cultivado, criado, extraído no setor primário, é transformado no setor secundário e vendido no setor terciário. Então o setor terciário é do comércio. O comércio, aquilo que eu falo, é aquela relação de compra e venda. Você tem algo para vender, tem alguém querendo comprar. Então essa troca, você troca o produto por um dinheiro. Depois você pega esse dinheiro e troca por outro produto. Você dá o dinheiro e a pessoa lhe dá outro produto. Por exemplo, se você planta milho, vai plantar só milho, mas você não vai sobreviver só com milho. Você tem que vender esse milho para ter dinheiro para comprar outras coisas. No passado existia, muito antigo, existia a troca. Você tem milho, outro cara ali está fazendo farinha. Você trocava um pouco do milho pela farinha que ele está fazendo. Mas hoje é o dinheiro que comanda, né? Tanto é que o sistema que a gente vive é chamado sistema capitalista. O sistema capitalista é o sistema de dinheiro, da troca, né? Do dinheiro para mercadoria e tudo mais. Outro serviço que a gente pode encontrar no setor terciário. Então, setor terciário não é só comércio, setor terciário é serviços. Então, serviço, por exemplo, dessa imagem, policial. Um policial é um serviço, presta o serviço da segurança. O professor é de serviço também, serviço educacional, presta um serviço para a sociedade, que é relacionado à educação, assim como o médico. É setor terciário, é serviço. O médico não trabalha no setor primário, ele não é agricultor. O médico não trabalha na indústria, portanto ele não trabalha no setor secundário, ele trabalha no setor terciário. Portanto, essas pessoas que vendem, essas pessoas que são professores, são médicos, são pedreiros, policiais, bombeiros, tudo isso é serviço. E todo serviço é algo de prestativo, presta um serviço para a sociedade. E, como eu falei, professor, serviço, educação, policial, segurança, médico, saúde e assim sucessivamente.
Então nós temos vários serviços. Acho que agora, depois de vocês terem assistido um pouquinho sobre setores da economia, dá para entender um pouquinho das profissões e como essas profissões podem transformar em trabalhos, trabalho gerar dinheiro e ser um grande transformador da paisagem. Então tudo isso transforma a paisagem que a gente pode ter, paisagem natural, paisagem cultural, pode ser transformada a partir do trabalho do ser humano. E existem várias profissões, dentro dessas profissões tem todas as suas importâncias e tudo é um sistema, né? Tudo está combinado, uma depende da outra, não tem como a gente não depender do agricultor. O agricultor é a base de tudo aqui, como a gente viu. O cara que está extraindo lá o petróleo, a argila, o ouro, é uma base. Para os outros existirem, precisa dessa base. Para existir a indústria, precisa ter matéria-prima. Para existir serviço, precisa das outras também. Então nós temos aqui uma grande combinação de todas as profissões. Então agora, se eu perguntar quais profissões determinadas pessoas trabalham, vão dizer. Se eu falar policial, qual é o setor? Setor terciário. O agricultor, primário. O cara que trabalha na fábrica, lá na cerâmica, setor secundário. Então agora a gente já sabe diferenciar um pouco de como são essas divisões. Agora eu quero propor para vocês essas duas perguntas. Vocês anotem as perguntas aí no caderno de vocês. Pode parar o vídeo e depois vocês respondem e podem enviar para o professor lá no privado, ok? Aí embaixo vocês colocam o nome de vocês e qual a turma que vocês estão, para eu já ir anotando. No mais, a nossa aula fica por aqui e até a próxima aula, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a nossa querida geografia.